Vamos lá, assuntos importantes para tratar com você nesses minutinhos aqui. Só peço que você deixe o seu joinha, se inscreva e toque o sininho e também compartilhe. Coloque no grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook que você faz parte. Não esqueça. Amigos, é o seguinte, vamos lá com responsabilidade, mas fazer uma análise sobre os fatos de hoje. Assuntos que são na verdade, desdobramentos dos eventos de ontem em Brasília. Bom, é o seguinte, assuntos importantes que eu tenho a comentar com vocês aqui. A Jovem Pan está tentando sobreviver ao expurgo que está sendo promovida pela classe jurídica e também pela classe política que voltou ao poder. Na verdade, nunca deixou de estar no poder, só que sempre, né, andou ali lateralizando a Brasília. Mas agora está no poder e com a chancela, né, da justiça, do consórcio midiático, né, e grande parte da sociedade. Para eles, tudo pode ser feito em nome da defesa da democracia, inclusive, como postou a Soraya Tronic, assinaturas para uma CPI dos atos antidemocráticos, para apurar o que aconteceu ontem em Brasília. Isso nunca foi feito com nenhuma outra manifestação criminosa que vandalizou, destruiu, quebrou o patrimônio na história do Brasil, que foram manifestações da esquerda, do MST e por aí vai. Sempre foram massas de manobra da esquerda. O sistema atua dessa maneira. Inclusive, antes de eu prosseguir aqui falando da Jovem Pan, que é a primeira pauta, eu publiquei um vídeo falando sobre as fazendas de trolls. Aqui é uma chave que abre uma porta de um entendimento perfeito para a guerra da quinta geração, ou quinta geração da guerra, que utiliza muito bem a convulsão social através da manipulação das narrativas. Esse vídeo está no Geopolítica Premium, que é a minha comunidade fechada, privada, exclusiva. O link está aqui embaixo, eu convido você a ir para lá. E tem também um perfil privado do Telegram, um canal privado no Telegram. O link está aqui, você pode ir para lá interagir comigo e ter acesso a esses conteúdos. Bom, a Jovem Pan está tentando sobreviver ao expurgo, né? Porque vai ser uma total caça às bruxas, né? É exatamente isso. O Tutinha, né, já saiu do comando da Jovem Pan, certo? Da presidência do grupo, do jornalismo do grupo, e agora, ó, o Ministério Público Federal abre investigação contra a Jovem Pan. Eu só vou falar uma coisa para vocês, isso foi promessa do Nine. O Nine prometeu que ia fazer isso e está fazendo. Ele prometeu que ia pouco se importar com o teto de gastos e está fazendo. Ele prometeu para o Leonardo Boff, da Teologia da Libertação, seu companheiro de ideologia, né, de trincheira revolucionária, ele prometeu que se chegasse ao poder, teria pouco tempo, por causa da sua questão de sua saúde, teria pouco tempo para implantar, fazer uma revolução socialista no Brasil. Ele prometeu, ao que parece, há uma convergência, todos os astros, os deuses, segundo Barroso, todos os deuses da democracia cooperam para esse ambiente perfeito para o Nine colocar em prática o seu plano. Mas agora o que nós estamos vendo é o expurgo de todas as frentes que oferecem resistência à narrativa, a uma única narrativa, que é aquela que defende as políticas públicas do atual governo, que vão receber verbas bem volumosas, né? Verbas bem volumosas do governo, né, para publicidade, etc., assim como os artistas já receberam a promessa de 10 bilhões de reais, né, para a Lei Rouanet, Paulo Gustavo e por aí vai, né, as leis de incentivo à cultura. Mas o que vocês estão vendo é uma promessa, assim como vocês estão vendo acontecer perseguição a todos os opositores, né, e dissidentes políticos, inclusive tentando aprovar uma resolução legal, uma lei para prender, punir, multar qualquer pessoa que criticar uma política pública, porque essa pessoa vai ser antidemocrática. Então, entenda, quando um esquerdista, quando alguém desse viés político-ideológico está falando sobre defesa da democracia, ele está falando de silenciar, calar, prender, censurar, multar qualquer pessoa que tenha uma opinião diferente da dele. Isso é um Estado absolutamente totalitário. Estou sendo redundante e é de propósito. Bom, mas então vejam aí, nas próximas horas vocês vão ver muitas informações sobre a Jovem Pan numa tentativa de sobreviver à degola. O Zé Maria Trindade, eu acho que foi o mais esperto
dentro, mas casca grossa também, de Brasília, já percebeu qual seria esse movimento de caça às bruxas e já começou a criticar, né, e se esquivar ali, temendo perder o emprego ou ser processado. Vocês viram Constantino, Figueiredo, todos os jornalistas, assim como a revista Oeste foi penalizada hoje, não consegue mais fazer transmissão no YouTube. Deixa eu colocar uma informação para você que está circulando nas redes sociais, essa informação importante. Bolsonaro está internado em um hospital na Flórida, foi levado às pressas durante o dia de hoje porque sentiu fortes dores na barriga, né? Fortes dores no estômago, devido a consequências ainda daquele evento, quando tentaram, né, dizimar o então candidato à presidência da República, aquela facada, né? E ele vem passando por alguns procedimentos médicos e enquanto ele era chefe de Estado, enquanto ele era presidente, também teve que ser atendido, teve que ir ao hospital no processo de campanha, etc. Mas agora ele está internado no hospital. Até o momento, eu estou apurando, trata-se de consequência, né, complicações em consequência daquele trágico evento que tentaram dizimar a vida dele, um ex-pessoalista, né, um ex-militante da esquerda. Falando ainda de Bolsonaro, isso aqui pode ser objeto aí da sua oração, né, para Deus preservar a saúde dele e guardá-lo. Ele está nos Estados Unidos, está na Flórida. Os estados lá têm meio que uma legislação independente, né, os estados têm a sua corte, etc. Mas os deputados democratas, os deputados dos Estados Unidos, aqui também, vou mostrar para você agora. Bolsonaro internado em um hospital da Flórida, a mídia norte-americana e a cobertura, a zero cobertura, a cobertura ED. Enquanto legisladores democratas pedem para expulsá-lo dos Estados Unidos. O que está acontecendo? Enquanto Bolsonaro está internado, os democratas, que sempre foram a esquerda norte-americana, essa esquerda mais radical, né, os liberais norte-americanos, são muito mais radicais do que outros antigamente, do que a esquerda, né, a origem da esquerda norte-americana, os democratas em si. Agora o que se tem parece que essa cultura woke tomou conta, né, de toda a política norte-americana, e os democratas deputados que já fizeram campanha, né, fizeram várias declarações durante o período eleitoral contra o Bolsonaro, certo? Que vinham falando do 6 de janeiro, que criminalizaram, né, os manifestantes lá nos Estados Unidos, lá no Capitólio, na invasão do Capitólio, aproveitaram os eventos de ontem para dizer que Bolsonaro representa uma ameaça. E aqui está uma discussão sobre o tipo de visto com o qual Bolsonaro ingressou no território norte-americano. Eles estão vendo ali, tem um ex-embaixador, tem um ex-cônsul falando sobre o perfil do visto, até onde ele conseguiu apurar, se ele entrou com o tipo de visto de chefe de Estado, de ex-chefe de Estado, mas ele chegou antes do fim do seu mandato. Eles estão buscando uma brecha para extraditar o Bolsonaro, e o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, está apreciando essa questão. Seria um prato cheio. Não ficaria muito ruim do ponto de vista da diplomacia fazer isso com um chefe de Estado que não cometeu nenhum crime, certo? Mas, segundo aí pedidos do Renan Calheiros, e tudo que o mestre mandar faremos todos, né? Essa é a musiquinha do Renan para com o STF. O Renan disse que vai pedir a extradição imediata do Bolsonaro para ele ser responsabilizado pelos crimes que estão acontecendo no Brasil. Então, se o Bolsonaro ficar quieto, ele é criminoso. Se ele fala que ele é criminoso, de todo modo, ele está num sanhaço, como diz o meu pai, ele está numa saia justa, mas internado, e agora os democratas estão pedindo a sua extradição. Aqui o InfoWars destacando também, Bolsonaro internado no hospital, enquanto legisladores democratas pedem para expulsá-lo dos Estados Unidos. Outro assunto interessante é esse aqui, ó, que é só corroborando com aquilo lá, a mídia também esquerda norte-americana, falando aí, ó, Biden instado a extraditar Bolsonaro depois que seus apoiadores invadiram prédios do governo brasileiro. Só que o interessante é que no sábado mesmo chegaram 100 ônibus de manifestantes a Brasília e ficaram ali no QG. Falando sobre o QG, eu queria colocar essa matéria aqui para vocês, olha só. O Yahoo, que é uma mídia da esquerda, tá? O Yahoo, colocando 1.200 bolsonaristas são detidos e levados à sede da Polícia Federal, o campo de treinamento da Polícia Federal, após desmonte do acampamento. O interessante é que não são 1.200, são 1.500
manifestantes que estavam acampados em frente aos quartéis e os comandantes, né, o comandante lá do QG de Brasília, colocou eles num ônibus e entregou para a Polícia Federal. E todos estão detidos, apesar de que tem ali uma dezena ou 2 dezenas de manifestantes que foram identificados, que estavam na invasão e provocando depredação e destruindo patrimônio público, né? Fazendo aqueles atos lá em Brasília. Então, apesar desse número pequeno identificado, eles colocaram todo mundo no ônibus e entregaram para a Polícia Federal. Se cumprindo, então, o que mais uma vez o Olavo nos disse, né? Que quando chegasse esse momento, o povo seria oprimido e entregue, né, entregue para os opressores e também seria oprimido pelas forças militares. Eu avisei, Rafael Bittencourt, avisei para vocês não acreditarem no generalato do Brasil, para vocês não embarcarem nessa ideia que era somente um milagre. Falei isso para vocês desde o começo. Se você está no Geopolítica Premium, você tem clareza e você não entrou em uma barca furada, porque eu mostrei argumentos sólidos qual era a jogada da elite militar maçônica junto com a oligarquia política que queria voltar ao poder no Brasil. Eu avisei. Então, se você ainda assim quis seguir esses generais de TikTok, esses sensacionalistas lambibotas que apresentavam sempre uma fonte confiável de um plano XD Megazord e ainda pessoas deixaram de me seguir porque eu falei nesse tom, aí é com você, mas eu avisei, eu tenho a mente bem tranquila, que procurei sempre dar uma leitura para vocês. Primeiro, espiritual, entendo a batalha espiritual, tem uma visão macro, perceba que separa o mundo, é um alinhamento mundial da esquerda globalista mundial, estão movendo as peças, é só um milagre, tem que se mover no mundo espiritual, igreja tem que ser igreja, não entrar em barca furada, muita atenção, é só um milagre, não acredite nesses planos maravilhosos, não acredite nisso, ele está, o que vocês estão vendo de negociação é para não ser preso, é tentar manter um certo legado político, são as minhas palavras desde sempre. Então, estes são os assuntos que eu queria comentar com vocês aqui, espero que eu tenha, né, trazido esclarecimento. Digo a vocês, lancem sobre o Senhor, sobre Deus toda a vossa ansiedade, toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Saibam de uma coisa, eu falei no vídeo de manhã e falo agora e concluo. De 2020 para cá, as sociedades, né, do mundo, os países estão sendo instados com muita inquietação, com muita convulsão social. E isso tem um trabalho das fazendas de trolls. Assistam ao meu vídeo do Geopolítica Premium que eu explico o que aconteceu durante a crise do CVD, como eles, inclusive, matéria do MIT, matéria no site do MIT, fala MIT Review, e eu mostro como, inclusive, eles manipulam as eleições no mundo inteiro com as fazendas de trolls. Não é diferente aqui no Brasil, o George Soros e as fundações dos globalistas instam e movimentam as bases da sociedade, os setores com grana, com milhões, mas também com perfis fakes que são alimentados pelos algoritmos nas redes sociais, que são plataformas de esquerda. Então, preste muita atenção nisso, vale a pena você dar uma olhada no Geopolítica Premium. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência. Conto com o apoio aqui, deixando joinha, compartilhando. Obrigado pelo valeu, obrigado pelas estrelinhas no Facebook. Valeu, pessoal, um abraço, espero que tenha esclarecido sobre os fatos. Volto aqui depois. Tenham muito cuidado sobre os posicionamentos de vocês na internet, né? Calma, observem primeiro e tenha sempre uma leitura, né, macro e uma visão espiritual sobre tudo que está acontecendo no mundo. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês, firmes sobre a rocha. É aí, nós temos que estar firmados sobre a rocha e tempestade alguma vai destruir a nossa casa.